Meus amigos, é bastante complicada a situação dos Estados Unidos hoje no Oriente Médio. Desde que Trump enviou para a região do Golfo o porta-aviões Abraham Lincoln, mais uma série de B-52, caças de última geração, vários destroyers, submarinos que acompanham, que vivem na órbita, vamos dizer, dos grandes porta-aviões, enfim. Desde que Trump mandou uma grande armada para a região do Golfo, pensando que o Irã se intimidaria, pois bem, a tensão tem crescido. Os ataques do Irã, ou daqueles que o Irã financia, têm crescido. Vejam, por exemplo, o caso do Hamas, no sul de Israel. Israel vive uma seca terrível e o Hamas tem lançado balões incendiários em direção a Israel. Ontem, o Hamas lançou foguetes contra Israel. Israel está respondendo nesse momento no sul de Gaza com ataques ao Hamas. O Hamas é financiado pelo Irã. Há 2 dias atrás, um aeroporto no sudoeste da Arábia Saudita foi atacado por grupos terroristas, por grupos rebeldes do Iêmen, os Houthis, a seita Houthis. Esse grupo também é financiado pelo Irã. O aeroporto foi atacado e mais de 20 pessoas ficaram feridas, algumas gravemente feridas. Um ataque indireto, porém um ataque do Irã. Hoje, 2 petroleiros foram atacados perto de Omã. Também suspeita-se tenham sido atacados pela Guarda Revolucionária Iraniana. O que isso quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos estão sendo empurrados para a guerra ou então desafiados até chegar ao limite de ter que realmente entrar na guerra. Ou ainda que se torne ridícula a sua presença no Golfo Pérsico. Isso é constrangedor para Donald Trump, isso é constrangedor para as Forças Armadas americanas. Estão lá, colocaram-se lá para intimidar o Irã, e o Irã está mostrando que não tem o mais mínimo medo da presença americana. Outro fator que complica bastante a situação é o fato de que alguns países árabes, por medo de perderem os dólares do turismo, estão quietinhos em relação ao Irã. Vejam, por exemplo, o caso dos 2 petroleiros atacados hoje. A matéria está aqui no Haaretz, Notícias de Israel. Diz o seguinte: ataques de petroleiros perto dos Emirados Árabes expõem as fraquezas na segurança do Golfo Árabe. Emirados Árabes Unidos afirma que investigação internacional sobre ataque com petroleiros garante imparcialidade e Emirados Árabes Unidos, interessados em manter a imagem de refúgio seguro, tempera a resposta de ataques de petroleiros. Vou ler só mais um pedacinho da matéria. Diz o seguinte: a Dryad Global, uma firma de inteligência marítima, identificou preliminarmente um dos navios envolvidos como o MT Front Altair, um navio-tanque de petróleo bruto com bandeira das Ilhas Marshall. O navio estava em chamas e à deriva, acrescentou a Dryad. Não ofereceu uma causa para o incidente, nem mencionou o segundo navio. 2 petroleiros foram, portanto, evacuados após o incidente no Golfo de Omã e a tripulação está segura, disseram 4 fontes de transporte e comércio na quinta-feira. Bem, o que essa matéria quer dizer no fundo? Quer dizer que as partes aí interessadas estão colocando panos
quentes. Fosse outra situação em que o comércio, ou melhor, o turismo não estivesse em jogo, e os países árabes, eles próprios, partiriam para cima do Irã. Mas querem manter a aparência de que aquilo lá, aquele pedaço de mar do Golfo Pérsico está tranquilo, porque recebem turistas do mundo todo a todo momento. O mesmo acontece na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o centro de peregrinação do Islã. Recebe milhões de pessoas em Meca e Medina todos os meses, milhares pelo menos, e na época do Ramadã são milhões mesmo. Se os árabes se sentirem inseguros de ir à Arábia Saudita na sua peregrinação, bem, isso fará com que a balança, ou melhor, fará com que o comércio religioso caia bastante. Então, a Arábia Saudita também tem interesse em colocar panos quentes. Eles atacam de vez em quando, mas está tudo tranquilo. E não está nada tranquilo, justamente porque o Irã não está intimidado com nada, nem com a presença americana, nem com um possível ataque de Israel às suas bases na Síria, nem nada. Está indo para cima. Pois é, meus amigos. E tem também o fato de que há poucos dias atrás, o líder supremo, o líder religioso, o líder supremo do Irã, em texto na sua página, disse aos jovens iranianos: creiam, esta geração de jovens iranianos ainda verá o fim de Israel. E dos Estados Unidos também, de quebra. Ali Khamenei, o chefe religioso supremo, não é nenhum analfabeto, ao contrário, ele nutriu-se de boa literatura desde a juventude. É uma das figuras mais cultas do Irã, o líder supremo religioso. Ele mesmo disse em entrevista há poucos dias que gostava muito de ler literatura iraniana, onde sexo, espionagem e violência estavam envolvidos. É um grande leitor, leu a literatura universal, Tchekhov, Tolstói, os escritores americanos, enfim, mas dava muito valor àquela literatura onde havia violência, sexo e espionagem. Tudo isso está proibido no Irã. Esse tipo de literatura no Irã de hoje é proibido. Mas o seu líder supremo conhece muito bem. Não é nenhum analfabeto. Sabe o que está falando e pensa que sabe o que está fazendo. E o que está fazendo o Irã é dar tapa na cara dos Estados Unidos praticamente todos os dias. Os Estados Unidos, lembrando sempre, está numa situação muito, muito delicada. Ontem, a pedido dos Estados Unidos, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, esteve lá com Ali Khamenei, no Irã, com o presidente do Irã também, para dissuadi-los de continuarem provocando os Estados Unidos. Shinzo Abe disse, lá no Irã, há a possibilidade de um conflito acidental, que levaria, evidentemente, a uma guerra, e um conflito militar deve ser evitado a todo custo. Pois bem, Shinzo Abe disse o que disse, entrou no seu avião, voltou para o Japão, e logo em seguida, o Irã, ou melhor, os guerrilheiros do Iêmen, atacaram um aeroporto, um grande aeroporto, na Arábia Saudita. Shinzo Abe estava, repito, a pedido de Donald Trump lá, para negociar com os líderes iranianos. E, ao que tudo indica, não teve nenhum sucesso. Outra matéria interessante, saída ontem no Jewish News Syndicate, diz o seguinte: os iranianos consideram Donald Trump muito mais duro que Obama, mas
isso não os impedirá de ações extremas, ou impedirá. Bem, seja como for, essa é a questão. Tudo indica que não. Até depois, amigos.